Oi, oi, oi! Estamos aqui para mais um episódio inédito do Mentes Brilhantes. E se essa é a sua primeira vez aqui, eu vou te contar rapidinho o que é esse projeto. Ele nasceu no meu coração e é um espaço criado com muito carinho por mim, Cíntia Catelan. Sou neuropsicóloga, especialista na infância e adolescência e transtornos do neurodesenvolvimento. Aqui a gente mergulha de forma acessível, acolhedora e sempre com base na ciência, nas questões que envolvem TDAH sem mitos, os transtornos do neurodesenvolvimento, estilo de vida, sono, alimentação, maternidade real e o impacto da saúde mental dos pais no desenvolvimento emocional dos filhos. Toda semana tem episódio novo, então você vai conseguir entender e acolher, claro, a sua mente brilhante e conviver de uma forma harmoniosa aí todos os dias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora sim, vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje a nossa conversa é com uma mulher inspiradora, que tem guiado tantas outras em suas jornadas com leveza, profundidade e fé. Renata Pellegrina é esposa, mãe de 4, terapeuta e mentora cristã. Ela une espiritualidade, psicanálise, bioenergética no cuidado integral com as mulheres, sempre com um olhar sensível, real e cheio de propósito. Nesse episódio nós vamos mergulhar num tema muito especial, como criar filhos à luz da palavra de Deus, cultivando disciplina com amor, fé com presença e uma missão espiritual que se vive no dia a dia. Rê, é uma alegria te receber aqui. Bem-vinda. A alegria é minha. Quero agradecer, muito obrigada pelo convite, muito especial. E vamos falar bastante aqui Muito, desse né? assunto que Pois hoje em dia é um desafio. É um desafio, Muito grande. E eu até quero que a gente comece entendendo um pouco na sua visão e o que você acredita, o que é exatamente criar filhos à luz da palavra de Deus. Conta pra gente. Criar filhos à luz da palavra de Deus, eu entendo que nós criamos eles baseados na Bíblia mesmo, e de acordo com os ensinamentos, para desenvolver nos filhos o caráter de Jesus. E hoje em dia é um desafio muito grande, né? Com a competição mesmo desleal das redes sociais, de toda essa questão virtual. E tem sido um desafio porque nós estamos no mundo, mas a gente não pode agir como o mundo. É claro. Então, esse é o desafio, mas exige de nós, pais, muita intencionalidade, muito amor, muita dedicação, constância, empenho. Não é fácil, mas vale o empenho, vale todo esse gastar-se. Rê, pensando, enfim, nas diferentes idades, né, dos seus filhos, quando a gente pensa na igreja, quando a gente pensa nesse lugar da religião, e a gente também, claro, vai precisar cuidar dos nossos filhos e ensinar tudo que precisamos à luz da palavra de Deus, condizente com a idade. Né? Exato. Então, quando é pequenininho, eu tenho o Cacá de 3 anos, então domingo ela acorda e fala, filha, hoje é domingo, é dia do quê? Mamãe, é dia da Paz Church, eu vou na escolinha, eu vou no brinquedão, mas ela quer, né? E aí ela sai de lá com o desenho pintado e falando, domingo ela saiu falando, mamãe, eu aprendi que Jesus me ama desse tamanho, é muito grande. Ai, meu Deus do céu, eu quase infartei, e aí eu não consigo deixar de contar pra todo mundo que aparece na minha frente no domingo, né? Porque daí, você imagina, ela vai falando sobre aquilo, ela quer cantar música, ela quer... Aos 3 anos, é claro que é mais simples, me parece, né? Eu fico pensando, e essa é a minha oração, inclusive, Jesus, que essa sede por estar na tua casa, ela seja cultivada e me usa para plantar esse desejo no coração da Cacá. Porque não vai ser inato, né, Rê? Você tem filhos de diferentes idades, logo e consequentemente você já passou por muitas fases diferentes de como levar a religião, não como com religiosidade, mas com temor, né? Me conta o segredo, eu quero anotar tudo, porque eu quero passar essas etapas. Olha, essa foi realmente assim, eu falo que a importância de nós nos rendermos a Cristo em rendição mesmo, de entender que nenhuma sabedoria vem de nós, mas que ela vem através do Espírito, porque a gente não vem com esse manual também.
né? Nós como mães, como pais. Então, quando eu comecei a perceber as necessidades, eu fui mesmo em oração gerando o resultado para colocar em prática dentro da minha casa com as diferentes idades. Eu tenho 4, um de 18, um de 17. 18 já? Ele fez 18, tá trabalhando. Tá bom, continua, depois a gente fala. Um de 17, um de 11 e a pequena de 8. Então, desde pequeno, eu falo que é desde a barriga, né? Porque isso foi também uma vantagem, eu vejo hoje em dia. Tem pessoas que se convertem mais velhas, e aí o processo é outro. Comigo, eu já vim de um berço cristão, né? Tive a fase ali de ficar um pouco perdida, mas depois voltei, né? Fui ensinada no caminho e para ele eu voltei. E então era desde a barriga. Eu ia ali, eu lia a Bíblia, eu ficava sentadinha ali, lia livros, eu cantava, colocava adoração. Quando eles nasceram, era a mesma coisa. E aí, o que eu entendia? Cada um, eles têm uma maneira também específica, diferente de receber aquilo. Tá. E o que eu acho que é o principal de tudo isso para os pais? É a intencionalidade. Tá. Quanto eu tenho a intenção de realmente plantar essa semente no coração dos meus filhos. Tá. Porque essa intencionalidade vai fazer com que esses frutos sejam gerados, frutificados. E nada mais é do que o próprio amor de Cristo, né? Que é esse amor sacrificial mesmo. Porque dá trabalho. A gente precisa pensar muita coisa. Você tem que ter estratégias. Então, quando os meus eram pequenos, as estratégias eram os desenhos que colocava com as musiquinhas, as atividades lúdicas. Ah, vamos pintar, vamos colar, faz a ovelhinha com o algodão. Aí depois foram crescendo. Quando chega na adolescência, é uma fase muito desafiadora. Porque a competição com o mundo é muito desleal. Isso, tá E bom. eles começam a querer muito as coisas de fora, Claro. mesmo tendo todo o entendimento. E aí a gente precisa também não ser aquela pessoa dentro de casa que vai ser um hipócrita, um fariseu, um religioso. Porque isso vai afastar os nossos filhos de nós e da palavra de Deus. Eles vão, nessa fase, ou eles permanecem tendo essas titubeadas, eu entendo dessa forma, ou eles rejeitam tanto a nós quanto a própria igreja mesmo, como estabelecimento de comunhão. Então, quando eu comecei a perceber as demandas diferentes dos mais velhos, né, que começou ali com 12, 13 anos, eu comecei a deixar, por exemplo, hoje eu não quero, mãe, hoje eu não quero ir na igreja. Então, eles sabem que ir à igreja é inegociável. Mas, às vezes, eu dava um jeito e falava, tudo bem, hoje tudo certo. Deixava uma vez. E aí, Deus, tudo bem, mas na outra vocês vão, certo? Certo. Esse é o combinado? É o combinado. Então, era sempre muita conversa, muito diálogo. Sempre perguntei muito como eles estavam se sentindo ali, se estava legal, o que eles estavam recebendo. Se aquilo estava entrando no coração deles, porque também de nada adianta estar dentro da igreja e não ser transformado a ponto de estar no mundo e negar os prazeres, os desejos, as tentações. Que nessa fase já é muito difícil, Sim. porque é o tempo inteiro. É realmente você viver Romano 12, 2, né? Para você não se amoldar aos padrões do mundo, renovar a mente através dessa transformação que vem pelo Espírito. Isso só acontece quando a gente se converte verdadeiramente. E aí, a partir disso, você experimenta a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Em que sentido eu falo para eles? Eles não vão passar por sofrimentos que outros que não têm esse entendimento ou não quiseram, né, pagar o preço, porque é bem isso. Pagar o preço, eles vão ter. Então, é a bebida, é a sexualidade antecipada, são namoros ali que vão gerar um desgaste. Então, há tempo para todas as coisas, né? A própria palavra de Deus fala isso para nós.
E no tempo certo, tudo dá certo. É. E não é no nosso tempo. Então, eu converso muito com eles. A gente sento mesmo, tenho papo com eles, assim, vamos conversar? E aí? E eles me contam tudo, né? Mãe, olha, aconteceu isso, isso e isso. Mãe, eu fiquei com vontade de experimentar uma bebida. Uhum. E aí eu pergunto, por quê? O que te levou a ter essa vontade? Era porque todo mundo estava fazendo? Era pela pressão? Ou era pelo que você realmente... Não, eu senti um desejo aqui. Uma curiosidade, né? Isso, para Uhum. entender como que eu posso Claro, levar isso. claro. Mas toda a intenção, por isso da intenção, é levá-los a Cristo. A essa consciência de que eu posso fazer tudo Uhum. o que eu quero. Uhum. Mas por que eu quero fazer? Uhum. Eu sempre falo isso para eles. Uhum. Poder, vocês podem tudo. E não é só porque, mas nem tudo me convém. Mas por que você quer fazer? Uhum. Qual é a intenção do teu coração? Uhum. O que, né? A gente tem isso de pedir mesmo para o Senhor essa oração, né? Senhor, som do meu coração, examina minha mente para entender as motivações. O que está te motivando a isso? Sim. Quando a gente traz essa reflexão, eles começam a perceber, pera, eu tô querendo isso porque eu quero agradar os meus amigos. Uhum. Eu tô querendo isso porque eu tô sendo pressionado por eles, como já aconteceu. Uhum. Muitas Claro. vezes eles me trazerem isso. Mãe, eu tava querendo aquilo porque eu tava sendo pressionado. E aí, para eu não passar vergonha, eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ter que fazer isso. E aí, depois se arrepende, às vezes fica chateado. Claro. Isso traz culpa. Aí a gente Uhum. trabalha ali também, né? Para acolher e ao mesmo tempo direcionar. E deixo bem claro para eles também sobre essa questão dos erros que fazem parte. É todo um aprendizado, Uhum. né? Uhum. Falo, filho, o importante é a gente não fazer mais. Sim. Não cometer esse mesmo erro que te trouxe um constrangimento, que fez com que você pensasse, nossa, eu desagradei a Deus. Eu sempre falo isso para eles. Quando eles vão sair de casa, eu falo, primeiro, vocês têm que... Não é a mim. Vocês têm que pensar em desagradar. É a Deus. O rei sem elucidar culpa, né? Porque por mais que a gente tenha... eles têm uma base de valor cristão. Então, ainda que tenha um pé que vacilou, eles vão voltar, porque eles foram ensinados ao valor, é mais do que o que é certo ou errado, né? Isso. É uma questão de princípio moral, pautado naquilo que Cristo se agrada. Como fazer isso sem necessariamente ser essa religiosidade do se você fizer errado, você vai para o inferno, entende? Porque eu cresci num lar cristão e passei minha infância inteira na igreja, minha adolescência, então trabalhando na igreja, dando aula para as crianças da igreja, sempre fui muito ativa na igreja, passei minha infância e adolescência fervorosa, só que muita culpa, né? Eu também. Não à toa, quando eu tive a possibilidade de escolher se sim ou não, eu disse não, obrigada, gente, que fardo, tô fora. Pô, se eu olho pro lado é pecado, se eu olho pro outro também pra onde que eu vou olhar então? Então muita culpa, esse fardo que a religião, e hoje adulta, né, quando escolho voltar e fazer uma entrega genuína, não só da minha vida, mas da minha família, tem um lugar muito consciente de que as escolhas que a gente faz não é por medo do inferno, é só porque é o desejo de estar perto de Jesus, né? Exato. Mas como ajudar crianças e adolescentes com pouquíssima consciência que a escolha não necessariamente, ou o desejo, né, não necessariamente vai levá-lo para o inferno e Jesus fica triste. Isso é uma coisa que a gente não faz em casa nunca com a Catarina, né? Mentira, olha, Deus fica triste. Eu deixo Deus quieto, eu deixo a parte do amor para Deus, entende? A parte do triste eu digo sobre os nossos valores em casa. Sim. Como que é isso? Até porque, isso é interessante, porque Deus, ele nos ama independente do que a gente faz. Então, não é por obras. É a graça. Então, ele nos ama. Se você pecando, você não pecando, nada muda. É um amor imensurável. É um amor misericordioso, derramado sobre nós. Então, quando eu vou conversar com eles, que eu falo, como já aconteceu, até há pouco tempo, né? Passei uma situação com um dos adolescentes, e aí ele
pisou no tomate ali. E ele falou, mãe, e agora eu pisei no tomate. E aí ele tava falando, eu tô me sentindo culpado. Aí eu falei, filho, Jesus não te acusa. E eu também não. O que a gente vai fazer com isso agora? Vamos lá? Porque o que você fez, o pecado, traz consequências, claro. né? Em todos os sentidos. Não só o pecado, os erros, né? Sim. Eles trazem consequências. Então, a gente vai lidar com as consequências. Mas eu quero que você entenda que isso não te define. E que Cristo não está olhando para isso. Ele está olhando para o seu coração arrependido. O que eu quero sempre trazer para ele é assim, não é sobre ter remorso e nem medo. É sobre arrependimento e temor. É completamente diferente. Porque viver com arrependimento e temor é quando você entende a paternidade e a sua identidade em Cristo. E é ela que faz toda a diferença para guiar a nossa vida, inclusive para entender a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade caída. Nós vamos errar, pecar até o último dia, até quando Jesus voltar. Mas ele o tempo todo derrama graça, perdão, misericórdia e amor. E ele fala, vai. Como ele fez com a mulher adúltera. Essa é sempre a passagem que eu falo para eles, porque quando ela estava ali, e aí ela foi tirada, imagina, naquela época ainda, né? Que a mulher, ela era apedrejada, tanto a mulher quanto o homem. Mas ela ali foi tirada de dentro do ambiente que ela estava, praticando o adultério, toda desnuda e jogada no meio da rua. E o pecado dela exposto para todo mundo. Imagina a culpa, o peso, a acusação que ela trouxe. E aí, no meio de todo mundo ali com uma pedra na mão para jogar nela, e de repente chega Jesus, começa a escrever no chão que ninguém sabe, e aí ele se levanta e fala: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E aí, começando pelos mais velhos, foram soltando as pedras e não sobrou um. E ele fala para ela: onde estão teus acusadores? Eu não estou vendo ninguém. E aí ela olha e ele fala que derrama sobre ela a misericórdia, o perdão e fala, vai, não peques mais. Então, é isso que Jesus faz com a gente. Eu tento trazer essa leveza para os meus filhos, porque a fase da adolescência, principalmente, é a fase de errar. É isso. Eles vão errar o tempo inteiro. Agora, o que eles precisam ter? Consciência do pecado. Consciência do erro, né? Vamos lá, você errou. Onde você falhou? Aqui, aqui, aqui. Tudo bem. Então, o que a gente pode fazer para contornar essa situação? Como eu posso te ajudar? Sim. Aí, uso a palavra. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso, filho. Você quer viver isso? Ou você quer viver, entrar pela porta estreita? Vai ser difícil. Você vai ter que deixar um monte de coisa para trás que vai te custar. Mas vale a pena. O que a gente vai encontrar lá na frente. Porque os frutos, de fato, para nossa fé, eles não são para agora. São frutos eternos, é o que você vai colher na eternidade, né? A nossa jornada é aqui, mas é para a eternidade. O foco tem que estar no céu, tem que estar no que não vai ser corroído, daquilo que não é agora, de imediato, né? Principalmente na adolescência, onde eles são todos impulsivos, imediatistas, com tanto estímulo. Essa realmente é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, uma coisa que funciona em casa e que eu aprendi muito no curso da parentalidade da Cíntia é a rotina. A rotina com a previsibilidade. Então, mesmo para os adolescentes. Por exemplo, eu tinha até escrito aqui que eu coloquei, porque senão às vezes eu me perco, mas eu vou falando que realmente acontece na minha casa. A vida real, a vida real. Então, assim, a gente tem os horários. Pela manhã, a primícia é do Senhor. Por quê? Porque você acordou, é o seu momento contemplativo. Você tem que dar graça que você está de pé, está respirando, você tem uma família, tem um lar, é a hora de você estar ali agradecendo ao Senhor, entregando o seu dia para Ele. Eu ensino para eles que como é o dia quando a gente ora e entrega tudo ao Senhor antes e como é o dia quando a gente sai atropelado. Tudo é diferente. Fica mais ansioso, tudo parece que está mais desconectado, porque a gente não entregou primeiro. À tarde, eu sempre tenho um tempo com eles, com os menores, eu faço mesmo um devocional. Aí eu falo, é hora do devocional. Nunca é assim, eba, devocional, ai, que legal, nós vamos ouvir. Eu sempre falo para eles,
muito vale, né? Muito custa o que muito vale. É uma frase, eu não lembro de quem que é, se é José Maria Escrivá, mas é verdade isso. Tudo que gera frutos, que vai trazer benefícios lá para frente, vai exigir de nós esforço e fazer muitas vezes o que a gente não quer fazer. Sim. E é um exercício para o nosso cérebro, inclusive. Porque a gente quer sempre fazer aquelas mesmas coisas, o cérebro é preguiçoso, quer ficar ali todo, né? Se eu não tiver trabalho, tá ótimo. E eu falo, é difícil sair e ler a Bíblia, né? E tá com o celular do lado, principalmente os adolescentes que já têm mais essa liberdade. Sim. Dos menores ainda eu consigo. A Helena nem tem, o Lorenzo teve agora porque vai para a escola, para outra escola, então a gente deu, mas também com todo um cuidado de tempo e tal. Mas a competição, ela é realmente desleal. E aí eu falo para eles, vocês vão ter que agora praticar exatamente a palavra de Deus. Vocês vão ter que ser fortes, vocês vão ter que falar, negar-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. É um tempo só. Não é para ficar o dia inteiro ali, até porque eu creio que caminhar com Cristo não é o tempo que você fica de manhã, de tarde, de noite. Embora isso seja importante para trazer uma reconexão, assim, sabe, intencional. Mas é diário. É o seu dia a dia, é tudo que você faz, é como você faz, é como você fala, é como você se relaciona. Então, isso é ser cristão, né? Como é o seu agir perante o mundo. Então, quando eu passo isso para eles, que nem o Gu e o Kaká, que são os mais velhos. E aí eu falo, ó, já deu tempo das 4 até as 5, mais ou menos, que é o horário que eles têm ali, 4, 5 e meia, tem uma janela. Vocês têm a liberdade para buscar o Senhor da forma que vocês quiserem. Mas isso é importante, porque é uma disciplina espiritual. Para ir forjando eles, entende? Porque isso eu acredito que isso vai entrando de uma forma, e quando eles tiverem a vida deles, o caminho deles, a família deles, isso vai ser algo criado ali, já está intrínseco. Claro. Já foi assimilado, já está mesmo fazendo parte deles. Então, eu coloco eles lá, o Caetano toca. E aí é como ele se conecta com o Senhor. Isso. Ele tem um tempo dele com Deus de intimidade, ele de silêncio, de solitude, dessa forma. Então ele passa ali 1 hora, ele toca e ele canta. Fala que os vizinhos devem achar ele. Meu Deus, esse menino. Ele canta alto. Às vezes ele tá cantando, aí vem o Gustavo, aí vem o Lorenzo. Olá. E aí fica Vai ali. contagiando isso. todo mundo. E aí o Lorenzo tem o devocional dele que ele faz, aí senta ali, às vezes não quer, às vezes fica enrolando, mas eu falo, você não vai fazer outra atividade até que termine essa, porque é importante. A mãe tá te ensinando, né? É uma disciplina, assim. Sim. Então, cada um sentindo, né? Que nem eu não vou obrigar o Gustavo toca, mas ele não gosta. Então, eu não vou falar pra ele, você tá vai bom. tocar. Não, Gu, o que você gostaria? Ah, mãe, eu queria ouvir o louvor. Coloco Ótimo. o fonezinho dele lá, e eu vejo que ele fica lá, ele curte aquilo e tá tudo bem, né? Então, isso até eles irem criando. Sim. Hoje em dia, que nem o Gu, eu não preciso nem falar. E aí que Claro. você vê os frutos e vê que vale a pena. Sim. Só que até chegar nesse lugar, gasta-se. Isso. E muito. É muito falar, sentar, ouvir, ensinar, disciplinar. E a gente precisa fazer isso, porque nós somos os pais responsáveis. Isso é nosso ministério. Aliás, até você em geral, diz que o lar é o primeiro ministério. É sobre isso. Tá. O lar é o primeiro ministério. E é o nosso trabalho, né? Quando a gente vai ver a tradução de ministério, o ministério é trabalho. Então, é trabalho. Trabalho dá trabalho, né? Trabalho cansa. Trabalho sobrecarrega. O que eu falo hoje em dia é que os pais parece que estão, assim, hiper preguiçosos, entendeu? Então, eles terceirizam para a igreja quem é cristão. Quando não, terceiriza para a escola ou para tela. Para poder dar sossego. Sim. Só que a gente vai precisar abrir mão das nossas vontades para poder oferecer o melhor para eles, porque a intenção é lançá-los para Cristo.
Essa é a intenção. Tem até uma frase, se eu anotei ela aqui, eu Então queria você ler. procura. Porque Não deixa ela para trás. quer ver que ela era muito... É uma frase muito especial. Tá no meu celular. Enquanto você procura, quando você fala sobre o lar ser o primeiro ministério, que ministério significa trabalho, a gente fala tanto sobre a dedicação do tempo, da disposição, da disponibilidade enquanto família, para, enfim, filhos precisam de pais dispostos e disponíveis. A gente está falando, olha que coisa, né? É à luz da neurociência, a gente fala da previsibilidade, a gente fala da consistência, a gente fala. E aí, os valores cristãos nos levam para o mesmo lugar. E isso é muito precioso, né? Exatamente. Meu Deus do É o que eu céu. acho lindo, o que eu vejo, assim, às vezes sai alguma coisa e fala, a neurociência comprovou o que a Bíblia já dizia. Isso! A ciência comprovou o que a Bíblia já dizia. Hoje de manhã, um devocional do pastor falando sobre diligência. Mas eu falo sobre diligência na mentoria de pais. Sobre disciplina, sobre rotina, sobre criar hábitos. E aí, a palavra de Deus está falando pra gente sobre diligência, né? Exato. Que valor. É um valor que a gente vai ensinar valor. pros nossos filhos, né? E é excelência, né? Eu estava falando isso hoje, conversando isso hoje com o Lorenzo. Eu falei, filho, arrumar sua mala. Você precisa arrumar sua mala. Suas folhas precisam estar na pasta, porque tudo precisa ter ordem, você precisa ter capricho, ter cuidado. Nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem. A própria palavra em Gênesis, quando ele criou o mundo, é tudo ordenado. Nada é solto, nada é assim, acho que eu vou. Não, é tudo excelente. Então, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Quando a gente faz dessa forma, aí eu falo para ele, melhora ou não melhora? Quando você pega a folhinha ali, você vê toda a sua pasta com as folhas, você não consegue ter melhor visibilidade, clareza das folhas que você precisa fazer? Sim, então não é melhor fazer aquilo que Deus nos ensina a agir com ordem, com decência, né? Organização. Isso faz parte. A frase, ela é assim, ó. Deus nos deu uma missão que é uma grande responsabilidade para o exercício do nosso ministério, que é criar filhos para Jesus. Meu Deus. É muito, muito poderoso. É muito poderoso. Os filhos são herança do Senhor. Eles são um presente. E aí eu fico imaginando assim, você recebeu uma herança, né? Recebeu uma herança lá de algum parente, aí vem aquele dinheirão, você faz o quê com aquilo, né? Você não vai ficar feliz? Claro, eu vou ficar feliz, vou ficar saltitante. Só que os pais, às vezes, olham os filhos como fardo, olham a maternidade, a paternidade como um peso. E dá trabalho. Ela dá trabalho. Você vai ficar cansada, sobrecarregada, mas a própria palavra diz que o Senhor dá força aos cansados. Ele nos ajuda. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando eu estou diante de um desafio de um filho, eu falo, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu me entrego, porque eu não quero me apoiar na minha sabedoria, mas eu preciso da sua misericórdia, do soprar do teu espírito para me mostrar como que eu faço. Como que eu ajo diante dessa situação? Às vezes a gente não tem resposta imediata, mas eu entendo também que Deus fala com a gente em todo o tempo. Então, às vezes você sai, acontece uma situação, é a resposta que você estava buscando. Só que a gente precisa estar atento. E a gente anda muito distraído. A gente anda distraído com celulares, a gente anda distraído com a falta de intencionalidade, de você realmente entregar amor. Né? Eu amo meu filho, mas você ama quanto? Né? É difícil falar isso, porque todo pai vai falar, eu amo meu filho, mas amar o filho é você ser presente, é você ser intencional, é você entregar um caminho para ele. Às vezes eu encontro mães, que eu tenho um grupo de mulheres, né? E eu ensino a palavra ali. E algumas que estão ali, elas não são cristãs. E aí elas me questionam. Mas eu não posso obrigar o meu filho a ter uma religião. Ele vai escolher o que ele quiser. Eu falei, o seu filho pequeno não sabe o que ele quer. Cabe a você escolher e direcioná-lo. Seja qual for a sua fé, né? Claro. Mas é importante ele ter um caminho. Ele conhecer Jesus. Ele saber quem é Jesus.
Quando ele passar por dificuldades, por aflições, pelos medos de todas as fases do desenvolvimento da criança, do adolescente, a gente sabe disso. Onde a gente se apoia? Os meus filhos passam por diversas fases. Aí tem a fase do medo, a fase do não dormir sozinho. Óbvio, eu vou agir com o que eu aprendo na terapia, eu vou agir com o que eu aprendo na terapia que eles fazem, mas eu vou sempre, ao final, eu vou falar, vamos orar? Vamos. E aí a gente ora, entrega aquilo para o Senhor. Eles têm que saber que o conforto está ali. É isso. Que independente do vale que se passe, se for bom ou se for ruim, o Senhor é bom o tempo inteiro. E Ele vai estar ali, passando com a gente. Não quer dizer que a gente não vai passar dificuldades, né? A gente até teve uma questão, a nossa cachorrinha ficou doentinha. E a Helena, que é a menor, ficou muito triste porque a cachorra vai ter que voltar pro hospital veterinário. E aí ela começou no carro, com 8 anos, lá atrás, chorando e falando, por quê? Por que tem que ser ela? Por que eu tenho que sofrer? Por que, mãe, que Jesus está fazendo isso? Eu falei, não, Jesus não está fazendo isso. Jesus está passando com a gente por isso. Filha, situações difíceis vão existir. Situações ruins vão acontecer. Não quer dizer que porque a gente crê em Jesus, que Jesus vai falar, vem pra cá. Você acha que Jesus ia ser maldoso assim com as outras pessoas? Não, porque ele ama todos. Todos são criação de Deus, né? Mas a gente entende que, independente do que a gente passa, o Senhor é bom e Ele está com a gente. E aí ela começou ali a chorar, eu falei, quer orar? Quer falar para Jesus que você tá chateada agora, nesse momento? Aí ela falou, ela orou e falou, eu tô triste com você. Falei, pode falar. Ele vai recolher tudo isso daí, vai trazer paz pro coração. Depois até começou a rir, então é sobre isso, sabe? É levar com leveza, tentar tirar realmente o peso. Eles já carregam muito peso, que nem os jovens, os adolescentes, é difícil. Eles já carregam muito peso, já é muita culpa. Eles precisam se encaixar. Eles têm que se encaixar no grupo. Eles têm que se encaixar no grupo da escola, no grupo da igreja. E tudo é cobrança. E em casa, para eles, é muita coisa. A cabecinha deles não aguenta. A palavra de Deus, ela, nesse momento, eu entendo, principalmente, ela deve ser um refúgio, um lugar de descanso, de direcionamento, de tranquilidade. De ter que encontrar em Deus o amor, né? E não essa punição, a braveza, a condenação. Isso já basta o mundo, né? Então, eu entendo que é sobre isso. Ai, que delícia. Meu Deus, o tempo pode parar para a gente continuar. Gostoso, Horas, né? eu passaria de Jesus horas te ouvindo, é muito bom. Rê, que gostoso, obrigada. Obrigada a você. Ensinar valores não é simples, e ensinar valores cristãos menos ainda, porque é remar contra a maré, né? Exato. É ir contra o que o mundo tem pregado, né? Você vai ter que voltar, tá? Já vou deixar aqui, tá bom? Combinado. Obrigada. Ô, Rê, e me fala uma coisa. Tudo isso é um lugar, para muitas famílias, é um lugar muito novo. Muito desejado, mas muito novo. Muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Como iniciar esse ensino de um valor cristão, né? Então, em primeiro lugar, por onde começar, né? Como ensinar um filho a orar, sabe? Que direção que você traria para as famílias? Que mensagem de acolhimento para essas famílias a gente tem? Me conta. Eu acho que a primeira coisa é começar lendo a Bíblia mesmo. Mas eu não sei por onde começar. Começa pelo Novo Testamento. Tá. Que já explica ali a história de Jesus, você já vai saber quem é Jesus e vai entender muito mais fácil, né? Tem diversas traduções também da Palavra de Deus e a NVT, que é a nova versão transformadora, é uma linguagem muito mais acessível para a nossa realidade. Então, para quem não tem contato, nunca teve, né? Tem muita gente que tem a Bíblia aberta na cabeceira da cama, mas nunca leu. Então, comece lendo a Bíblia. E algo que é importante a gente deixar aqui também, que a gente não precisa ser pai e mãe perfeito, porque não existe.
Perfeito é só Jesus. Sim. A gente precisa fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem para aquele momento. Eu entendo dessa forma. Mas a gente precisa ser pais e mães presentes, intencionais e o principal, dependentes de Deus. Não fazer nada no nosso braço, mas é tudo pela força do Senhor em nós, que vem através do Espírito Santo mesmo, né? Então, porque os filhos, eles aprendem muito mais com o exemplo do que com palavras. Então, se você quer lançar seu filho para Cristo, se você quer ensinar a palavra para ele, tem que começar por você. Tem que começar pelos pais. Os pais precisam. Mas eu quero que meu filho vá à igreja. Então, vá à igreja. Porque só dessa forma eles vão fazer. Não tem como ser de outro jeito. E se você não lê, se você não busca, né? Se o filho não vê você praticando, não tem como esperar deles uma postura diferente. E ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos, declare ali a palavra de Deus. A palavra, para quem não tem muito manejo com a palavra de Deus, Salmos é uma maneira maravilhosa de você declarar a palavra de Deus sobre os seus filhos. Então, tem diversos salmos ali, você deitar à noite com eles. Permita-se esse tempo de oração, de conexão, que também é importante. Mais lindo do que você se conectar com seu filho de uma maneira física, é se conectar com ele de maneira espiritual. Colocando o Espírito Santo ali, Jesus, no meio de vocês, né? E lendo para ele em voz alta. Essa prática também é muito legal, porque vai trazendo ali uma declaração mesmo. Eles vão guardando. Né? Eu pratiquei muito tempo e vou deixar aqui para vocês essa dica. Salmo 139 fala muito sobre identidade, num tempo onde o que mais o mundo quer roubar dos nossos filhos é a identidade deles. Salmo 39, ele é uma assinatura de Deus para cada um de nós. E quando a gente declara isso sobre os nossos filhos, tem um poder muito forte sobre eles, e eu creio que transforma de dentro para fora mesmo, vai ficando inculcado ali na cabecinha deles. E outra coisa também que eu faço na minha casa, queria dar a dica. Por favor. Eu coloco, quando eles eram bem pequenininhos, eu colocava desenhos ao lado da cama, para eles entenderem. E agora, quando eles vão crescendo e já sabem ler, eu coloquei diversos versículos bem curtinhos em post-its ao lado da cama. O Lorenzo falando, meu filho tá aqui, tá, gente? Ele tá falando assim, ó. E aí, toda noite, eles leem aqueles versículos. E aí, às vezes, tá ali, eu não preciso ficar falando, você vai ler. Mas, quando eles viram assim, ó, tá ali. Vão ver os versículos. Isso são verdades que vão ficando guardadas na cabecinha deles, de quem eles são, que eles são filhos de Deus, são amados, são perdoados. Então, eu coloco isso ali todo dia, e eu vou trocando conforme vai passando o tempo, de acordo com as idades, tem isso. Eu coloco para o Lorenzo, coloco para a Helena de uma forma, para o Gustavo, para o Caetano de outra forma. Coloco no banheiro, para os adolescentes que ficam lá se arrumando, enquanto estão se arrumando, aí tá lá, os post-its, eles vão ler. Tá ali, entende? Tá na visão o tempo inteiro. Então, são estratégias que a gente vai criando para poder levá-los para Jesus. E ore pelos seus filhos, né? Eu queria até finalizar a gente fazendo uma oração, se vocês me permitirem também. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, te agradecemos pelo Teu amor imensurável sobre nós, pela graça derramada, Senhor, e merecidamente sobre as nossas vidas. Pedimos que nesse momento o Senhor venha alcançar, através desse podcast, Senhor, todas as famílias que estão assistindo, Senhor, todas as gerações que estão assistindo esse episódio, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, tocar, Pai, cada vida representada, Senhor, para trazer transformação, que elas possam sentir o toque do Teu amor, Pai, a presença do Teu Santo Espírito, que traz a paz que excede todo entendimento, que traz perdão sobre qualquer tipo de acusação, que traz orientação, discernimento, sabedoria para tempos difíceis, para todas as questões que nós temos, Pai, com os desafios de ser pai, de ser mãe. Que o Senhor possa nos orientar, Jesus, que o Senhor possa nos guardar. Abençoe-nos, Pai, e nós oramos e te agradecemos no nome do Teu Filho.
Amém. 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 Glória a Obrigada, Deus. Rê. Que delícia. Meu Muito Deus do bom. céu. Olha, se esse episódio te tocou como me tocou, compartilha. Compartilha com outras mães, com outras famílias que desejam viver essa maternidade como um chamado, como um ministério, com propósito, presença e fé. Até a próxima.